Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, o livro de ouro da evolução, do Carl Zimmer. Este livro é um livro que foi publicado pela Ediouro em 2003, tá? Então, eu vou destacar só alguns pontos relacionados com a evolução do homem, tá? Ele é um livro abrangente, vai falar sobre a evolução em geral, vou me destacar na questão da evolução do homem. Então ele fala o seguinte, há cerca mais ou menos de 1,7 milhões de anos, o Homo ergaster teria chegado à Geórgia, na Ásia. Então veja, o homem surgiu na África e em um determinado momento esse Homo evoluiu até o Homo ergaster e esse Homo ergaster então começou a peregrinar pela Ásia, chegando à Geórgia por volta de 1,7 milhões de anos, trazendo suas ferramentas antigas, tá? Enquanto o Homo ergaster permanece lá na África, inventando novas ferramentas, e chega a desenvolver ferramentas mais sofisticadas, como os machados. Os machados eles exigiam você lascar pedra dos dois lados, o que conferia uma ponta mais afiada. Com isso ele conseguia mais eficiência no corte, tá? Isso foi evoluindo, você teve uma eficiência no corte, você aumentou a dieta dessa espécie, né? E essa dieta com mais proteína, com mais carne, ela acabou mudando o cérebro, aumentou o tamanho do cérebro, até chegarmos no Homo sapiens. Isso por volta de 200 mil a 100 mil anos atrás. Então, há evidências de que ainda havia Homo erectus em Java há 30 mil anos. Então, veja, o Homo erectus ele peregrinou, foi para a Ásia, já bem antigo, né, 1,7 milhões de anos atrás, e há evidência de Homo erectus em Java há 30 mil anos. Tá? Então, na Europa, o homem de Ceprano é a evidência mais antiga de Homo erectus na Europa, isso por volta de 1,8 milhões de anos. Não, 800 mil anos atrás, tá? Então, tais migrações para a África e para a Ásia teriam começado por volta de 1 milhão de anos atrás, tá? Alan Wilson, ele analisou amostras de DNA mitocondrial de pessoas do mundo inteiro e ele sugere que a humanidade inteira tem um ancestral em comum, que ficou conhecido como Eva mitocondrial. Então, com isso, Alan Wilson desenvolveu esse conceito de para fora da África, out of Africa. Então, pelo qual, em algum momento, o Homo sapiens também emigrou da África para a Ásia e para a Europa. E aí ele encontrou o homem de Neandertal na Europa e o Homo erectus na Ásia. Desse encontro, essas espécies acabaram desaparecendo. Então, o Zimmer destaca que essa evolução da espécie Homo lá na África para o Homo sapiens, ela foi uma coisa muito significativa, foi um salto muito grande. Ele compara isso com a explosão de vida do período cambriano, que aumentou muito a quantidade de espécies de seres vivos existentes, né? Então isso dá um salto evolutivo muito grande do Homo sapiens africano, significativo, que o torna uma espécie distinta do Homo erectus e do Homo de Neanderthalis, né? Do Neandertal. Então, o que diferencia o Homo erectus asiático e o Neandertal europeu do Homo sapiens moderno é a sofisticação dos instrumentos de pedra fabricados por cada espécie. O Homo sapiens não se limitava ao uso de tais artefatos para caça, mas também os usava para ornamentação e também para marcação de posição social no bando, ou seja, tinha um colar que só o líder tinha, possivelmente.
o que sugere que tal revolução criativa da técnica tenha fortes relações com uma evolução na cultura, na forma desses humanos se relacionarem. O homem de Neandertal, até lá pelos anos década de 70, 1970, ele era classificado como uma subespécie do Homo sapiens, tá? Então ele era Homo sapiens neanderthalis. E o Homo sapiens moderno é Homo sapiens sapiens, né? Essa perspectiva, ela agora mudou. Não existe. Agora é Homo sapiens e Homo de Neandertal. São duas espécies distintas. Uma é subespécie da outra. Tá? Dado esse salto evolutivo significativo. Existem pinturas na gruta de Chauvet, perto de Avignon, que datam de 32.000 a.C., lá na Europa, na França, que é uma das mais antigas que se tem conhecimento. E tem se levantado a hipótese que poderiam ter sido feitas por neandertais. Carl Zimmer, ele sugere que tais pinturas, aí 30 mil, eram uma amostra dos primeiros homo sapiens que chegaram na Europa, vindos da África. Então, estamos naquela teoria de o homo, as espécies mais primitivas de homo, elas migraram para a Ásia, né? Enquanto isso, continuou evoluindo lá na África. E depois o Homo sapiens da África migrou, fez o mesmo caminho. Tá? No entanto, aí é uma notícia que não está no livro. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Né? Um estudo de 2018 comprovou pinturas na caverna de La Paciega, na Cantábria, que datam de 64.000 anos. Tá? Que isso é mais de 20.000 anos antes da chegada do Homo sapiens da Europa. Então, provavelmente essa pintura na Espanha realmente foi para um Neandertal, não foi para o Homo sapiens. Então, essa divergência na gruta de Chauvet, alguns acreditam que foi Homo sapiens, outros foi Neandertal. Nessa gruta aqui da Espanha, já não tem mais dúvida, ou seja, foi realmente o homem de Neandertal. O homem de Neandertal era capaz também de fazer pinturas. Tá? Robin Dunbar, ele estima que o desenvolvimento da linguagem está relacionado com o tamanho dos grupos humanos. Há 3 milhões de anos atrás, o Australopithecus afarensis, o Australopithecus afarensis é quase um macaco, mas anda com 2 pernas, tá? Ele formava grupos de 55 indivíduos. Enquanto as primeiras espécies Homo vão surgir lá por volta de 2 milhões de anos, já formava grupo de 80 pessoas. O Homo erectus, 1 milhão de anos, já formava grupos de 100 pessoas. Então, à medida que o Homo vai evoluindo, esses grupos vão aumentando. Eles chegam a 150 pessoas. Quando chega nesse limite de 150 pessoas, segundo o Robin Dunbar, existe aí um problema de que você não consegue mais estabelecer vínculos muito íntimos com um grupo tão grande, tá? Então, nesse momento, o que impulsiona é que há um impulsionamento do desenvolvimento da linguagem como forma de socialização. Porque antes os grupos eram pequenos, tá? Então você conseguia se socializar simplesmente fazendo cafuné nas pessoas, tá? Penteando, tirando piolho. Então isso era o suficiente para você criar vínculos entre as pessoas. À medida que esses grupos vão ficando grandes, não dá mais para fazer isso com todo mundo. Então você começa a usar a linguagem. Começa a se comunicar pela linguagem. Então, essa é uma vinculação entre a linguagem e a socialização. Karel Slenar mostra que há grande possibilidade do Homo erectus ter o domínio da fala estimulada pelas habilidades no desenvolvimento de ferramentas, na necessidade de compartilhar esse conhecimento. Aqui já estamos falando já do Homo erectus, né? Então, o trabalho como atividade social seria o fator que determinaria a linguagem.
Em 1861, Paul Broca comprovou a existência de uma zona cerebral dedicada à fala, conhecida como área de Broca. O problema todo é o seguinte: como é que você pode pegar um esqueleto e saber se aquele indivíduo ele era capaz de falar ou não? Começou a ter uma tentativa de imaginar que havia alguma característica morfológica do crânio que seria próprio da fala, tá? Então, esse Paul Broca teria encontrado essa área, seria chamada área de Broca. Então, ela estaria provando que o indivíduo seria, já falaria, né? Existe nessa busca um osso chamado osso hioide, que é encontrado em alguns neandertais, que sugere uma anatomia capaz de produzir sons, tá? No entanto, o problema é que esse osso hioide ele é tão sensívelzinho que ele se deteriora. Na maioria dos fósseis não tem esse osso daí. O Carl Zimmer, ele chega à conclusão seguinte: olha, esse tal do ocioide, ele se deteriora muito facilmente, e a conclusão aí dos especialistas é que essas evidências morfológicas pelo crânio, elas são insuficientes para se concluir alguma coisa sobre a linguagem. Então, é isso que eu queria destacar. Muito obrigado.